Olá, seja bem-vindo ao Função Excel. Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer o PROC-V da direita para a esquerda. O PROC-V é sem dúvida uma das funções mais famosas do Excel, porém ele tem uma limitação, aliás, algumas limitações, e essa é uma delas. Ele não consegue buscar dados da direita para a esquerda, é sempre da esquerda para a direita. A gente não vai conseguir mudar isso, tá? Isso é uma assim, a função funciona desse jeito, né? O PROC-V é desse jeito, então a gente não consegue mudar isso, porém a gente consegue fazer um truque que vai dar a impressão que ele está buscando os dados da direita para a esquerda numa tabela qualquer. Bom, como você está assistindo esse vídeo aqui, das duas uma, ou você tem alguma dúvida em Excel, ou você se interessa pelo assunto. Independente de qual for o motivo, já ajuda o seu eu do futuro a continuar aprendendo Excel, se inscrevendo aqui no canal do Função Excel e também já deixando o seu like aqui no vídeo. Vamos deixar isso combinado, tá? Se esse vídeo aqui te ensinar alguma coisa sobre o PROC-V e sobre uma série de outras funções que a gente vai ver nesse vídeo, vale o like, vale a sua inscrição, beleza? Bom, eu tenho aqui uma tabela bem simplesinha, né? Então, tabela de alguns funcionários com ID, cargo, jornada e nome. Aliás, eu não vou chamar isso aqui de tabela, tá? Eu vou chamar isso aqui de intervalo de células, tá? Porque depois a gente vai trabalhar com uma tabela. Como é que vai funcionar essa aula aqui? Eu vou te mostrar um conceito de um monte de funções, tá? Para a gente conseguir chegar nesse resultado. Eu vou te mostrar a pior forma de se fazer isso. Depois eu vou te mostrar a forma mais complexa, complicada de se fazer isso, mas que é melhor do que a primeira. Depois eu vou te mostrar a forma simplificada e depois eu vou te mostrar a forma como eu normalmente faria, que não é utilizando mais o PROC-V, tá? A gente vai usar daí algumas outras funções. As três primeiras formas a gente vai utilizar o PROC-V combinado com uma ou duas outras funções do Excel para a gente conseguir esse resultado. Bom, como eu disse, o PROC-V não consegue buscar dados da direita para a esquerda. Então, por exemplo, se eu quisesse encontrar aqui o ID com base no nome, eu não consigo fazer isso. Isso é impossível. Posso até tentar aqui. Então, digamos que eu queira buscar os dados, o ID da Mariana, tá? Então, eu vou escrever aqui nessa célula Mariana, só para a gente fazer uma referência nessa célula depois, tá? PROC-V. E o valor procurado é Mariana. Aonde que eu vou procurar? Vou procurar nessa minha tabela aqui. Número, índice e coluna, a coluna que eu quero dessas células que eu selecionei é a primeira delas, né? A coluna A ali, eu quero que ele me retorne o ID. Então aqui é o número 1, ponto e vírgula. A forma de pesquisa eu quero que seja correspondência exata, então eu vou botar, falso aqui, falso, beleza? Ok. Ele não consegue encontrar, ele me retorna um erro. Por quê? Porque ele sempre está buscando na primeira coluna que eu selecionei aqui. No caso, foi a coluna A. Então, ele está tentando encontrar o nome Mariana aqui nessa coluna. Ele não existe. Então, ele não consegue fazer da direita para a esquerda. Eu poderia, né, alterar a ordem dessas colunas, pegar aqui essa coluna e colocar no início, e aí funcionaria. Só que, é claro que isso sempre vai funcionar, mas porque a gente está falando daí da esquerda para a direita. Porém, não é isso que a gente quer fazer aqui. A gente quer fazer isso via fórmula, sem a gente alterar a nossa base de dados. A gente quer conseguir buscar o ID da Mariana, olhando para o nome dela que está mais à direita, mas ainda utilizando o PROC-V. Então, para fazer isso, a gente vai ter que alterar a ordem dessas colunas utilizando uma função do Excel. E a função que a gente vai utilizar se chama escolher. Vamos entender aqui primeiro como é que funciona a função escolher. Então, vou escrever aqui escolher. Ele me pede, no primeiro argumento ali, é o número índice. Número índice eu vou colocar por enquanto como 2, tá? Eu já vou explicar um pouquinho mais para frente. E ele tem uma série de argumentos chamados valor 1, valor 2, valor 3. Isso aqui vai até o valor 256, tá? Então você pode colocar 257, né, argumentos na função escolher. Eu vou colocar apenas alguns aqui, então eu vou colocar A, depois eu vou colocar B, e o terceiro vai ser C. Legal, vou fechar o parênteses e vou dar um Enter aqui. O resultado que eu tenho é B. Por que isso? Por que eu obtive B? Porque o meu primeiro argumento aqui, o número índice, eu disse que eu quero o 2. Então ele vai buscar o resultado, o que estiver lá no argumento valor 2. Se eu colocar 1 aqui, ele vai me buscar o valor 1, que vai ser A. E se eu colocar 3 aqui, ele vai me buscar
o valor 3, que no caso aqui é C. Legal, só que a gente não precisa escrever um texto ali nos valores 1, 2 ou 3, a gente não precisa colocar um número, a gente pode colocar referência a uma célula e ainda mais, a gente pode colocar referências a mais de uma célula. Por exemplo, se eu vier aqui numa célula qualquer, dizer que o H1 aqui é igual a toda essa coluna aqui, de D1 até D7. Quando eu aperto Enter, ele despeja esses resultados em mais de uma célula. Isso aqui vai acontecer somente para aqueles que são assinantes do pacote Office 365. Tá? Se você não for, o seu resultado vai ficar contido numa célula só. Porém, se você colocar essa fórmula, igual D1 até D7 dentro de uma função, ele vai conseguir calcular normal, como se fosse uma matriz. Como, na verdade, isso é uma matriz, né? Bom, então eu posso colocar esse resultado aqui dentro da minha função escolher. Então vou apagar aqui, tá? E em vez de eu ter aqui um A, B e C, eu vou mudar isso aqui. E eu vou fazer o seguinte, vou colocar, o primeiro argumento vai ser esse daqui, de D1 a D7. O segundo argumento, valor 2, vai ser de C1 a C7. O próximo vai ser de B1 a B7. E o último vai ser de A1 a A7. Quando eu apertar Enter agora, olha o resultado que ele me trouxe. Ele me trouxe aqui a segunda coluna B, porque ele está no argumento 3 aqui. Então, meu valor 3 é de B1 a B7. O que eu selecionei aqui no número índice é o número 3, então eu obtive a coluna toda ali de B1 a B7. Legal, só que a gente pode fazer isso daqui, essa função escolher, mostrar todas as colunas ao mesmo tempo. Em vez de colocar só número 3 ali no primeiro argumento da função, eu posso colocar todos eles ao mesmo tempo. Basta que eu crie uma matriz dentro desse argumento. Como é que eu posso criar uma matriz dentro do Excel? Vou fazer aqui do lado. Uma matriz pode ser criada de duas maneiras, tá? A primeira eu vou fazer sem fórmula e a outra eu vou fazer com fórmula. Eu digo fórmula é uma função do Excel, né? Então, primeiro eu vou criar aqui uma matriz. Então, eu abro chaves, abro chaves e coloco os números. Os números que eu quero é de 1 a 4. Então, vai ser 1, contra barra. Note que essa barra que eu estou utilizando não é aquela que a gente normalmente usa, não é essa daqui. É a outra barra ali, ao contrário. Então, contra barra, depois 2, contra barra 3, contra barra 4, ok? Esses são os que eu quero. Fecho a minha chaves, aperto Enter. Ele despejou aqui o resultado, tá? Em 4 células. Caso você tenha interesse em ver um pouco mais sobre esse despejar, tá? Os dois últimos vídeos aqui do canal, eles falam sobre o assunto. Os dois estão linkados na descrição e também estão aparecendo aí no card aqui em cima do vídeo. Bom, continuando então, eu posso pegar isso aqui que eu fiz e colocar dentro da minha função escolher. Qual é a outra forma que eu posso criar uma matriz idêntica a essa utilizando uma fórmula? É a fórmula sequência. Então, sequência, como é que funciona essa função, né? Então, como eu disse, nesse vídeo a gente vai explicar várias fórmulas do Excel, tá? Muita coisa vai ser mostrada nesse vídeo aqui, por isso que eu recomendo que você assista ele todo. E mesmo que tenha uma parte que vai ser complicada, vai ser um pouquinho difícil de entender, mas vale a pena, vão ter vários conceitos que vão ser mostrados aqui nesse vídeo. Voltando à função sequência. Nela, você coloca o número de linhas que você quer. Eu vou colocar aqui primeiro 2 linhas. Depois, quantas colunas eu quero? Eu quero 3 colunas. Depois, o início vai ser o número 1. E o último argumento que ele diz aqui, final, é mais como um incremento, tá? Eu considero isso como um incremento. Eu vou colocar 1 também, e você já vai entender do que se trata. Quando eu aperto Enter, nossa função sequência, ela espalha o seu resultado em mais de uma célula. E note que ela forma uma matriz com 3 colunas e 2 linhas, onde a gente começa no número 1 e a gente vai incrementando 1 a 1. Então, 1, 2, 3, depois 4, 5, 6. Eu posso mudar aqui, em vez de ter 2 linhas, eu posso ter 3 linhas. E em vez de incrementar 1 a 1, eu posso incrementar 5 a 5. Então, o primeiro número é 1, depois 6, 11, 16 e assim por diante. Eu posso também alterar o meu primeiro número aqui e botar, por exemplo, 5. A gente começa no 5 e vai incrementando de 5 em 5, tá? Então, a gente pode fazer aquela mesma matriz que a gente tem ali em cima da seguinte maneira. Número de linhas, 1. Número de colunas, 4. Começa no número 1 e incrementa de 1 a 1.
Aperto Enter e eu tenho o mesmo resultado que aqui de cima. Note que os dois são uma matriz. Eu vou utilizar aqui a função sequência, então, vou copiar ela, a mesma que eu fiz, e vou aqui dentro da minha função escolher. Aliás, antes disso, eu vou apagar isso daqui, porque senão eu vou obter um erro aqui, tá? Pronto, e agora eu vou, em vez de colocar um número aqui, né, no meu argumento número índice, eu vou colocar aquela minha função sequência. Então, só colei ela aqui dentro, aperto Enter, e agora note que eu tenho as mesmas colunas nesse meu conjunto de células aqui, eu tenho aqui, só que elas estão invertidas. Como é que eu inverti elas? Eu inverti colocando elas aqui nos meus valores 1, 2, 3 e 4 de forma inversa. Então, quando a sequência retornar o número 1, a gente vai buscar a coluna D. Quando ele retornar o número 2, a gente vai buscar a coluna C, depois a B e depois a A. Agora ficou fácil, né? Deu para entender já a ideia aqui. Com isso aqui, eu já inverti a ordem das colunas com uma fórmula e eu posso fazer o PROC-V em cima disso aqui. Ou seja, o meu PROC-V vai continuar fazendo da esquerda para a direita, só que a base de dados já está invertida. Eu já troquei a ordem e aí eu consigo fazer. Então eu vou colocar aqui de novo o nome Mariana, que a gente queria no exemplo, né? Mariana aqui em cima. Vou fazer um PROC-V, valor procurado, Mariana, ponto vírgula, matriz tabela. É essa minha matriz aqui. Se você quer saber como é que funciona hashtags no Excel, os dois últimos vídeos também são sobre esse assunto, tá? São essa matriz, esse despejar de funções que despejam o seu resultado em mais de uma célula e também do hashtag. Então, os links na descrição e também no card aqui em cima. Bom, então selecionei toda aquela área ali. Número, índice e coluna. Como eu quero o ID, ela está na quarta coluna aqui, né? Eu tenho F1, 2, 3 e 4 aqui, aquela coluna I. Então, número, índice e coluna é 4 e depois o nosso último argumento aqui é falso, porque eu quero uma correspondência exata. Aperto Enter, o resultado que eu tive é 308. Vamos olhar aqui, Mariana é 308, se eu olhar na nossa tabela original, Mariana é 308. Só que é óbvio, eu não preciso ter que fazer essas duas funções separadamente. Ter o PROC-V de um lado e ter a função escolher de outro lado. Eu posso pegar a função escolher e colocar direto dentro do PROC-V. Então eu vou ter uma célula só que vai fazer todo esse cálculo para mim. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui na minha função escolher, eu vou selecionar toda ela, vou copiar e vou lá dentro do meu PROC-V. E onde eu estou fazendo referência aqui à minha função escolher, que é a célula que é F1 hashtag, eu apago e simplesmente colo aqui a minha função escolher. Então a mesma função que está lá em F1, eu coloquei aqui. Aperto Enter, o resultado é o mesmo. Eu posso agora apagar essa minha função escolher aqui e o resultado continua sendo o mesmo. Continua funcionando normal. Legal. Funcionou. Até que é simples. Só que tem uma série de problemas aqui. Por exemplo, e se eu tiver 50 colunas? Isso significa que eu vou ter que fazer 50 vezes o valor, na célula, na função escolher, eu vou colocar valor 1, 2, 3, 4, até os 50. É muito cansativo e não é fácil de fazer. É inviável de fazer isso. Outro problema que eu posso ter, e se eu não quiser mais que o nome seja a primeira coluna? Se eu quiser procurar por uma outra coluna, se eu quiser usar a coluna ID como a primeira agora, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que ir lá na minha função escolher e alterar ela manualmente. Então não é viável fazer isso, mesmo que funcione. Agora, eu vou te mostrar uma forma bem complicada de se fazer isso, tá? Vai ser melhor que essa, ela vai funcionar melhor, a gente vai resolver esses problemas que eu acabei de falar, porém ela é extremamente complicada. Então se você não quer ter esse conhecimento, que eu acho que é válido, porque aí você vai aprender o caminho das pedras, vai saber como que funciona, como que eu cheguei no resultado, você pode pular o vídeo para esse minuto que está aparecendo na sua tela agora, tá? Não recomendo. Logo em seguida que a gente acabar esse método mais complicado, a gente vai para o mais simplificado, que vai se inspirar no complicado, tá? Bom, você concorda comigo que o PROC-V ele precisa de apenas duas colunas? De que qualquer outra coluna não interessa? Vamos olhar aqui no computador? O PROC-V
ele te pede um valor procurado, no nosso caso aqui, Mariana. Depois ele te pede uma matriz tabela. Você precisa de duas colunas aqui. Você precisa da coluna onde está o nome Mariana, então nesse caso seria a coluna D. E você também precisa de uma outra coluna, que é onde está o resultado que você quer buscar. Digamos que seja a coluna ID aqui. Tá? Então você precisa só dessas duas colunas. Vamos fazer até o contrário agora para simplificar. Digamos que eu esteja procurando pelo ID. Então o ID da Mariana é 308. Eu tenho aqui um PROC-V. Estou buscando o 308. Eu quero procurar onde? Ah, está lá na coluna A. E o resultado que eu quero é a coluna D. Então, essas colunas B e C que estão aqui no meio, que normalmente a gente selecionaria assim, né, no PROC-V, essas duas colunas do meio, elas não servem para absolutamente nada. Elas estão aqui só ocupando espaço, só dificultando a nossa vida. Então, a gente precisa de somente duas colunas. E a gente pode fazer isso e passar essa informação para a função escolher. Lembra que a gente colocou ali na nossa matriz da função escolher 4 números, né? Então a gente usou a função sequência ali dentro e disse que ela tinha 4 colunas. A gente não precisa disso, porque se a gente tiver 50 colunas, ou se a nossa quantidade de dados mudar a quantidade de colunas, a gente vai ter também que ir lá atualizar a função escolher. Só que se a gente passar somente as duas colunas necessárias, essas duas colunas que interessam, ela sempre terá duas colunas e a nossa função PROC-V, o próximo argumento dela aqui, que é o número índice coluna, sempre será 2. Então a gente não vai precisar ficar atualizando a nossa função escolher e a gente também não vai precisar ficar atualizando a nossa função PROC-V. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos aqui para a nossa segunda planilha aqui. Eu tenho a mesma tabelinha, tá? A mesma tabelinha de dados e eu já organizei aqui algumas outras células para facilitar a compreensão aqui. Bom, primeira coisa, eu tenho que encontrar alguma maneira de dizer para a função escolher qual que é a coluna que ela tem que ler. Quais são as duas colunas que eu quero que ela leia. Bom, aqui na célula G2 e na célula G3 eu tenho o nome das duas colunas. Então a coluna nome, que está aqui em D1, e a coluna ID, que está aqui em A1. Então como é que eu faço para a função escolher entender que quando eu tiver nome aqui, ele tem que buscar da coluna D, e quando tiver ID aqui, ele tem que buscar da coluna A. A primeira coisa que eu vou fazer é dizer qual que é o número dessa coluna. Para fazer isso, eu vou utilizar a função corresp. Então aí, ó, mais uma função que a gente está aprendendo nessa aula, viu? Então a função corresp, ela serve para procurar um valor para você dentro de uma matriz e te dizer em qual posição dentro dessa matriz aquele valor procurado está. Essa matriz ela pode ser uma linha ou uma coluna, ela tem que ser uma tripa, tá? Não pode ter duas linhas ou duas colunas. Então você vai selecionar somente uma tripa de dados e procurar um valor ali dentro, ele vai te dizer em qual posição esse valor está. Então o valor procurado aqui primeiro vai ser a palavra nome, que está ali na célula G2. Depois a matriz procurada, aonde que eu quero que ele encontre a palavra nome? Eu quero que ele encontre aqui dentro, nesse meu cabeçalhozinho aqui. Eu vou até congelar aqui, tá apertando F4 para depois eu arrastar para baixo. E o próximo argumento é o tipo de correspondência. Eu quero uma correspondência exata, porque eu quero que ele procure exatamente pelo nome, pela palavra nome. E aí eu fecho aqui, eu tive como resposta o número 4. Por quê? Se eu olhar na minha matriz que eu selecionei, que é de A1 até D1, que é aqui, né? A palavra nome está na 4ª posição aqui. Beleza? Agora eu vou arrastar isso aqui para baixo, copiar e colar aqui embaixo. Ele buscou agora o ID, né? E o ID está na 1ª posição dessa matriz que eu selecionei. Agora tem um problema. Caso a minha tabela não esteja lá na coluna A, começando na coluna A, eu vou ter um problema. Eu vou ter que copiar isso daqui para exemplificar, colocar aqui embaixo. E se esse meu corresp aqui ele estivesse buscando daqui de baixo, o resultado continua sendo 4, porém a coluna M aqui, ela não é a 4ª coluna do Excel, né? Ela é a 4ª coluna de onde eu selecionei, mas não é a 4ª coluna do Excel. Então, quando eu passar essa informação para a função escolher, não vai funcionar, porque eu estou dizendo para a função escolher, busca lá a coluna número 4. Só que a coluna número 4 não é a coluna M, a coluna número 4 é a coluna D dentro do Excel. Como é que eu faço para que isso não aconteça?
Então, aqui dentro, eu vou fazer uma soma e vou usar a função call, que é coluna, tá? Call de coluna. A função call, ela serve para te dizer qual que é o número da coluna de uma referência qualquer. Então, eu vou fazer a minha referência que eu vou utilizar, é a primeira célula que eu selecionei aqui na minha matriz dentro da função corresp. Então, nesse caso, é a J6. Fecho parênteses e também vou colocar um mais um aqui. Eu já vou explicar para que serve, aliás, mais um não, menos um. Eu já vou explicar para que isso serve, tá? Eu aperto Enter e o resultado que eu tenho agora é 13. Vamos ver se a coluna M é a coluna 13? Então aqui é 1, vamos arrastando aqui, vai aparecer lá em cima, ó. Tá ali, o Excel está me dizendo que a coluna M é a coluna de número 13, ali, ó, 13C. Legal, consegui. Vou copiar agora aqui para baixo. E agora está me dizendo, opa, aqui posso manter, né? Vamos congelar aqui. Pronto. Ele está me dizendo que a coluna J está na 10ª posição, também está correto. Vou voltar aqui a buscar lá de cima. Essa minha função call também vou buscar lá de A1, vou copiar para cima. E por que eu coloquei esse menos 1 aqui na frente, né? Veja bem, se eu fizer somente a função coluna aqui, então call, e fazer uma referência à célula A1, o resultado que eu vou ter é 1. Só que como a minha fórmula ela começa na coluna 1, se eu colocar 1 mais o resultado do corresp, vai ser 2, né? 1 mais 1 vai ser 2, e aí eu não vou estar buscando a coluna A, eu vou estar buscando a coluna B. Então é por isso que aqui no final eu coloquei um menos 1, que é só para corrigir esse probleminha aí, certo? Legal, eu consegui já dizer qual que é a coluna que a função escolher tem que buscar, só que eu disse isso por um número. Eu preciso passar para ela uma letra da coluna e não um número da coluna, senão ela não vai conseguir entender. Então eu tenho que transformar esse número em uma letra. Como é que eu faço isso aqui no Excel? Então eu vou utilizar a função substituir e a função endereço. Eu vou primeiro mostrar a função endereço, tá? Função endereço você vai dar o número de uma linha, o número de uma coluna e ele vai te trazer o resultado no formato A1, B1, B2 ou B5, entendeu? Por exemplo, se eu colocar aqui número da linha 1 e número da coluna 1, a fórmula aqui vai me resultar A1. Por que A1? Porque a célula que está na primeira linha e na primeira coluna do Excel é a célula A1. Legal. Então significa que dentro da função escolher, eu posso botar o número da linha 1, porque não é a linha que me interessa aqui no momento, o que me interessa é a coluna. E o número da coluna, eu posso utilizar o resultado da minha função corresp aqui, que eu fiz ao lado na coluna J. Então eu posso fazer só uma referência à célula J2. Aliás, outra coisa que eu vou fazer é aqui no próximo argumento da função endereço, eu vou utilizar o número 4, que é uma referência relativa. Referência relativa significa que eu não estou congelando a referência, eu não estou utilizando o cifrão. Eu posso fazer aqui uma referência absoluta, que é o congelando os dois, uma referência absoluta só em coluna, uma referência absoluta só em linha, ou uma referência relativa, que é o que eu quero aqui. Então, vou apertar Enter agora, o resultado que eu tenho é a célula D1. Legal, eu já consegui então a letra da coluna que eu preciso passar para a função escolher. Então eu só preciso agora remover aquele número 1 ali. Como é que eu faço isso? Eu vou utilizar aqui dentro a função substituir. Então antes de endereço eu coloco substituir. Substituir serve para que eu substitua um texto dentro de algum outro texto por qualquer coisa que eu queira. O texto que eu tenho é o resultado da função endereço. Então já está aqui o argumento correto. O próximo argumento da função substituir é o texto antigo, ou seja, o texto que eu quero mudar. E o que eu quero fazer é remover o número 1 que sai ali do resultado da função endereço. Então, o que eu quero trocar é o número 1. Caso fosse um texto, né, aqui nesse caso é um número, mas caso fosse um texto, você teria que botar entre aspas duplas. Eu posso também botar em aspas duplas aqui, vai funcionar também, mas não é preciso fazer só o número 1. Então, onde tiver 1, eu vou alterar, vou remover, vou substituir por nada. Como que eu represento nada no Excel? Aspas duplas e aspas duplas sem nada ali dentro, tá? Nem espaço, tá? É só aspas duplas representa
nada. O último argumento, ele é opcional, eu não preciso colocar. Vou só fechar o parênteses, dar um OK. Resultado que eu tenho é apenas a letra D. Eu posso copiar agora essa fórmula, colocar aqui para baixo, e o resultado que eu vou ter é A. Correto, né? Porque a palavra nome está na coluna D e a palavra ID está na coluna A. Legal, consegui o que eu queria. Agora, a função escolher, ela não precisa só da coluna D. Eu preciso também passar para ela de que célula começa. No meu caso aqui, começa da célula D1 até a célula D7, ou de A1 até A7. E eu preciso informar isso na função escolher. Eu tenho que ter a referência completa ali, que seria de D1, dois pontos, D7. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu vou contar quantas células existem lá naquele intervalo. Então eu vou fazer um conte valores aqui, conte valores. Conte valores serve para contar qualquer célula que tenha qualquer coisa preenchida. Pode ser um texto, pode ser um número, pode ser uma fórmula, qualquer coisa que seja, ele vai contar células que não estejam em branco, que não estejam vazias. Eu vou fazer isso como? Eu vou fazer um conte valores dessa coluna aqui, tá? Eu posso fazer isso manualmente, só deixando assim, ok? Ele vai contar 7. Mas caso eu precise também olhar para o que está aqui do meu lado, né? Caso que eu precise olhar o que tem aqui na coluna D, como é que eu vou fazer isso? Ou seja, em vez de eu dizer para ele, vai lá e conta a coluna D, eu quero que ele olhe para a coluna da célula K aqui, que é onde está escrito D, e identifique que é lá na coluna D que ele deve fazer essa contagem. Aqui eu vou utilizar mais uma função, que é a função indireto. A gente tem um vídeo aqui no canal que fala só sobre a função indireto. Ela é muito importante, dá para fazer muita coisa com ela. Ela vai ser muito importante ao longo desse vídeo aqui, a partir de agora. Tudo que eu vou mostrar vai levar em consideração a função indireta. Ela vai ser extremamente importante. Bom, então eu posso deixar assim, né? Não tem problema. Mas caso eu queira olhar para a célula K2 ali, como é que eu faço isso? Eu vou utilizar a função indireta. Vamos primeiro entender como é que a função indireta funciona. Então, se eu tiver uma célula qualquer aqui, escrito, por exemplo, B3, e aqui embaixo eu fizer a função indireto e referenciar a essa célula aqui, o resultado que eu vou ter é atendente. Por que isso? Porque eu estou fazendo uma referência indireta à célula B3. Embora eu esteja olhando para a célula K5 dentro da indireto, dentro da K5 eu tenho um texto que fala B3. Se eu olhar lá na célula B3, o que tem lá escrito? Atendente, que é o resultado que eu obtive aqui do meu indireto. Então a função indireto, ela recebe um texto em forma de referência e busca o que tiver dentro dessa referência. Legal, então eu poderia também pegar essa letra D aqui e fazer como a gente tem aqui, tá vendo? A gente tem D, dois pontos D. Eu posso fazer isso aqui em forma de texto e colocar dentro da função indireto. Vamos fazer isso aqui. Já vou até copiar ela lá para dentro da minha conte valores. Então vou apagar aqui o DD e vou colocar a função indireto. Só que em vez de fazer referência a D5, eu vou fazer referência à célula K2. Eu vou colocar um E comercial. E aqui eu tenho que fazer, lembra que era K2, que é a letra D, dois pontos e depois a letra D de novo. Como é que eu coloco esses dois pontos no meio? É um texto, não é? A única coisa que eu preciso é botar os dois pontos. Para fazer isso no Excel, eu coloquei o E comercial, que significa que eu estou concatenando, então é o resultado de D2 e alguma outra coisa. Ele vai juntar isso num texto só. Então o E vai ser aspas duplas, dois pontos, aspas duplas, E comercial de novo e novamente K2. O resultado disso aqui vai ser D, dois pontos, D. Quando eu aperto Enter, o resultado continua sendo 7. A gente está continuando olhando na coluna D. Como é que eu posso ter certeza disso? Se eu apagar, por exemplo, a Renata aqui, já mudou lá, agora foi para 6. Né? Vamos voltar com a Renata. Eu vou copiar essa aqui para baixo. Então, coluna A. Agora, vamos lá na coluna A e vamos remover esses dois últimos aqui. Vamos apagar. Lá na coluna, na célula L3, já mudou o resultado para 5, porque a gente está olhando agora para a coluna A. Então, eu vou voltar lá, apertando Ctrl Z.
Vou apagar isso aqui também, não preciso mais. Legal, eu já consegui então a coluna que eu preciso passar para a função escolher, eu consegui dizer até que célula que ele deve estar olhando, então até a célula 7, e agora eu posso passar para ele o endereço completo, que é de D1 até D7. Como é que eu vou fazer isso? Utilizando concatenar. Eu posso fazer a função concatenar, que eu acho mais complicada, ou eu posso simplesmente usar o e-comercial, que é o que eu vou fazer aqui. Então o endereço que ele vai ter que olhar é D, E, abre aspas, 1, então de D1, 2 pontos, fecho aspas, E, D novamente, E comercial e aqui o número 7 que vem da nossa função conte valores. Aperto Enter, o resultado que eu tenho é de D1 a D7. Isso daqui é o que eu preciso informar dentro da função escolher. Vou copiar isso aqui para baixo, eu vou ter ali ó, de A1 até A7. E essas são as duas únicas colunas que a minha função PROC-V precisa. Ela precisa só saber qual que é a coluna onde está a referência que eu quero buscar, que é o nome Mariana, e qual que é a coluna que ele tem que retornar. E está aqui, a coluna D e a coluna A. É só disso que eu preciso para o meu PROC-V funcionar. E é isso que eu vou colocar dentro da minha função escolher. Mas, de novo, eu não preciso utilizar esse monte de células aqui, né? Eu posso colocar tudo isso dentro de uma fórmula só. Mas ainda, eu não posso passar para a minha função escolher apenas D1 a D7. Eu tenho que passar o intervalo todo aqui, né? Se eu passar simplesmente D1 para D7, pegar isso daqui e colocar dentro da minha função escolher, eu vou ter um erro. Porque isso aqui não é uma matriz, é apenas um texto que está escrito D1, 2 pontos, D7. Eu tenho que passar uma matriz. Como é que eu vou fazer isso? Vou de novo utilizar a função indireto. Então, se eu fizer indireto do que tiver aqui em M2, o resultado que eu tenho é toda a coluna de D1 até D7. Então, a mesma coisa que eu estou vendo aqui, eu tenho lá de D1 até D7. A mesma coisa seria aqui para baixo. Eu vou obter um erro agora em N2, tá? Porque ele não consegue despejar aqui para baixo. Mas só para você ver que agora eu tenho aqui a coluna A, né, de A1 até A7, porque é o que está aqui na nossa célula M3. Legal. Então, como eu disse, a gente pode fazer isso aqui tudo dentro de uma célula só. Então, eu vou fazer aqui na célula N2, vou pegar tudo isso daqui e botar dentro aqui. Como é que eu faço isso? Eu vou na minha última célula, certo? Que é aqui a N2, e eu olho quais as referências que eu estou precisando aqui. Aqui dentro eu preciso de tudo que tiver dentro de M2. Então eu posso ir em M2 e olhar, o que eu preciso aqui dentro? Eu preciso de K2 e L2, legal. Vou para dentro de L2. O que eu preciso aqui dentro? Eu preciso de K2, legal. Então eu vou para K2. O que eu preciso dentro de K2? Eu preciso de J2. Vou para J2. O que eu preciso dentro de J2? Bom, aí acabou. Aqui eu só preciso dos meus dados normais aqui da esquerda. Então eu posso copiar o que tiver em J2, copiei tudo, vou para K2, onde estiver referência a J2, eu apago e coloco a minha fórmula, certo? Aperto Enter, continua funcionando. Eu posso até apagar aqui o que eu tenho em J2 e a minha função em K2 continua funcionando normal. Depois o próximo, vou copiar tudo isso aqui, já vou copiar porque eu vou usar em outro lugar, então copiei tudo que está em K2, vou para L2. L2 precisa de 2 vezes K2. Então, vou substituir aqui e eu vou substituir também aqui no primeiro. Você vai ver que essa fórmula vai ficar enorme, mas é assim mesmo, tá? Vou copiar tudo que eu tenho aqui em L2, menos o igual lá, né? Vou para M2. O que M2 precisa? M2 precisa de L2 e de K2. Então, eu vou apagar aqui onde está L2, que eu acabei de copiar. Vou voltar lá para K2, vou copiar também. Volto para M2, onde tiver K2 eu substituo, então substituo aqui e também substituo lá no início de novo K2, substituo aqui, dou um Enter, legal, continua funcionando. Eu já posso apagar essas duas aqui, não preciso mais. E por fim eu só tenho a função indireto aqui olhando para M2, então vou pegar tudo que eu tenho dentro de M2, vou copiar e vou colocar dentro da minha função indireto, ok, e já posso apagar o que eu tenho dentro de M2. Certo? Funcionou normalmente. Eu vou copiar isso aqui para baixo e eu vou cortar só aqui para o lado para a gente conseguir ver. Vou cortar isso aqui também para baixo. Legal. Isso aqui tudo eu não preciso mais, então eu tenho aqui a coluna ID
e a coluna nome, que são as duas únicas que eu preciso dentro da minha função escolher. Então, como é que vai funcionar agora a minha função escolher aqui para inverter a ordem das colunas? Aliás, colocar as colunas na ordem correta, né? Já que eu estou informando apenas duas colunas, eu quero que ele coloque isso na ordem correta. O meu número índice aqui vai ser, de novo, uma matriz. Eu posso, lembrando, eu posso usar a função sequência ou eu posso fazer isso manualmente. Como nesse caso eu sempre terei apenas duas colunas, eu vou simplesmente colocar ali 1/2 contra a barra 2, né? Porque isso nunca vai mudar. Então, abro chaves, 1 contra a barra 2, fecho chaves e vou para o segundo argumento. O valor 1 vai ser a coluna onde está o valor que eu estou procurando. Então, eu estou buscando pelo nome Mariana, que é o que está escrito aqui na célula de referência, na coluna de referência, é a coluna nome, então seria essa daqui. Aqui eu posso colocar um hashtag se eu quiser, e ele vai buscar a coluna toda, o resultado todo da função indireto. Ponto e vírgula, a segunda coluna que eu preciso é a coluna ID, que está aqui, coloco o hashtag, ele pega a coluna como um todo, fecho parênteses, dou um Enter, e eu consigo também o mesmo resultado. Óbvio, eu não preciso fazer referência a essa função indireta, não preciso ficar guardando essa função indireta em outra célula. Eu posso colocar ela diretamente dentro da minha função escolher, que é o que eu vou fazer aqui agora. Então eu vou copiar tudo que está aqui em N3, da minha função indireta, vou dentro da minha função escolher, apago a referência a N3 e coloco aqui. Dou um Enter, continua igual, copio tudo que eu tenho em M3, volto na minha função escolher, onde tiver M3, eu apago e coloco toda essa fórmula aqui. Ficou uma função enorme, isso aqui não é prático, né? Porém, aqui você viu uma série de conceitos que até eu chegar, como é que eu fiz esse pensamento todo de que o PROC-V precisa de apenas duas colunas, que a função escolher pode ter sempre duas colunas, e eu não preciso ficar me preocupando caso eu tenha mais colunas depois, né? Então, eu sempre vou estar olhando para duas colunas. Legal, só que isso não resolve tudo, né? Vamos acabar aqui o nosso PROC-V. Então, dentro disso aqui, eu posso fazer um PROC-V, né? Vou fazer o meu PROC-V aqui embaixo. Então, PROC-V. O valor procurado é o nome Mariana. A matriz tabela que eu estou procurando é o resultado da minha função escolher. Está aqui. É óbvio, a gente não precisa fazer essa referência. A gente pode botar a função escolher aqui dentro. A gente vai fazer isso logo em seguida, tá? Ponto e vírgula. Número índice coluna será sempre 2 nesse caso, sempre 2. E depois, o último aqui é falso, eu quero uma correspondência exata. Aperto Enter, prontinho. A Mariana, ela tem, o ID da Mariana é 308. Só que agora a diferença é que eu posso trocar esses três valores aqui e vai funcionar. Antes disso, eu vou simplesmente copiar aqui toda essa função enorme, escolher, vou copiar ela e vou jogar ela dentro aqui do meu PROC-V. Vou apagar aqui a referência a P2, vou colocar toda a função escolher aqui dentro, né? Ficou uma função ainda maior, isso daqui eu não preciso mais, posso apagar. Eu fiquei só com essas 4 células aqui. Digamos agora que eu queira buscar através do ID, então seria um PROC-V normal, eu quero buscar o nome. O que ele tem que procurar? Ele tem que procurar por um número que é o ID. Então se eu colocar aqui o número 308, o resultado vai ser Mariana. Porque eu estou buscando pelo ID, né, que está aqui, e o ID da Mariana, está ali, é o 308. Eu posso ainda buscar pelo nome novamente, mas agora eu não quero mais a coluna ID, eu quero a coluna cargo, por exemplo. E o nome, Mariana, eu consigo ali o resultado atendente. Então a Mariana está aqui, ela é atendente. Posso também conseguir a jornada. Então está ali, a Mariana tem uma jornada diurna, que também está ali. Então tudo correto. Legal, funcionou. A gente tem agora a opção de ficar trocando as informações que estão nessas 4 células e nossa função continua funcionando. Porém, não é prático. É uma função enorme que não é prática. E toda vez que a minha tabela mudar de tamanho, eu vou ter que ir lá e alterar a minha função corresp e também, caso a minha tabela não comece na primeira linha, eu também vou ter que indicar aonde que ela começa. Então isso não é prático. Mas existe uma forma simples de fazer tudo isso aqui que eu acabei de mostrar. Mas os conceitos vão vir daqui. Como é que a gente vai fazer isso?
Vamos para a próxima tabelinha aqui. Então eu tenho de novo a mesma coisa, eu tenho aqui de novo os mesmos dados, o mesmo exemplo, só que o que eu vou fazer agora, eu vou transformar isso daqui numa tabela. E agora você vai entender um dos motivos de por que trabalhar com tabela no Excel facilita muito a vida, não só nessas funções aqui que eu estou mostrando, mas em qualquer outra. Beleza, então vou pegar toda essa área aqui, vou ir em inserir, tabela, minha tabela tem cabeçalhos, vou dar um OK, e ele criou uma tabela aqui. O nome dessa tabela é tabela 1, tá aqui em cima, tá? Tabela 1, ele já botou automático para mim, eu vou manter assim mesmo, é isso mesmo que eu preciso. Legal. Então, eu posso fazer uma referência a uma tabela, uma coluna de uma tabela, se eu pegar todos esses dados aqui, note que ele escreve para mim, em vez de colocar de D2 até D7, ele escreve tabela 1, que é o nome da tabela, e nome, que é o nome da coluna que eu selecionei. Se eu selecionar aqui a primeira coluna, que é a coluna ID, vai ter tabela 1, nome da tabela, e ID, que é o nome da coluna que eu selecionei. Legal! Então, quer dizer que com uma tabela, eu não preciso fazer todo aquele cálculo difícil, complicado, gigantesco. Eu posso simplesmente ter uma célula com o nome da coluna que eu quero buscar e utilizar uma funçãozinha, que de repente você já está pensando qual que é, para buscar essa coluna olhando para essa célula. E a função que a gente vai utilizar, que é o que eu falei que seria muito importante nesse vídeo, é a função indireto novamente. Lembrando, tem vídeo no canal falando só sobre a função indireta. Você pode assistir, tá na descrição e também tá no card aqui em cima. Como é que eu faço isso? Eu tenho que transformar isso daqui num texto. Como é que eu faço para transformar em texto? Opa, deixa eu voltar aqui a referência. Como é que eu faço para transformar em texto? Eu coloco entre aspas, certo? Eu tenho isso aqui como um texto. Legal. Só que o nome aqui de dentro, eu quero que seja com base na célula G2 e na célula G3. Como é que eu faço isso? Eu vou apagar aqui, vou colocar aspas duplas e vou colocar também 2 vezes o E comercial. E aqui dentro do E comercial, eu vou colocar a referência à célula. Então, eu vou colocar aqui primeiro célula G2. Como é que ficou então? Eu tenho um texto na esquerda que diz tabela 1, abre colchetes. Depois eu concateno utilizando o E comercial. Concateno com o quê? O que tiver lá na célula G2. Depois eu concateno novamente com outro texto que está à direita, que é fechar colchetes. Dou um Enter. Legal, eu consegui um texto que diz tabela 1, nome. Agora eu posso fazer a função indireto olhando para isso daqui. O resultado que eu vou ter é a mesma coisa. Então é a mesma coisa que eu pegar e fazer igual e selecionar toda a coluna nome aqui da tabela 1. É o mesmo resultado. De novo, eu posso pegar isso daqui e para dentro da minha função indireto, colocar aqui. Não preciso mais disso, não preciso disso. E eu tenho a minha função indireto buscando a coluna que eu preciso, olhando para a célula G2. Se a minha célula G2 mudar agora para ID, ele vai buscar o ID. Se mudar para cargo, ele vai buscar o cargo. E se mudar para jornada, ele vai buscar a jornada. Também é verdade se eu adicionar uma coluna nova aqui no meio. Eu posso adicionar uma coluna aqui no meio, coluna 1, escrever coluna 1 aqui, ele vai buscar os dados da coluna 1. Então, eu colocar aqui qualquer coisa, pronto, ele buscou automaticamente. Então, utilizando esse método aqui, não interessa o que aconteça com a minha base de dados, com a minha tabela, sempre vai funcionar. Desde que eu coloque o nome correto da coluna que eu queira buscar. Legal, vou apagar aqui, vou voltar, apertando Ctrl Z, pronto, voltei tudo. E eu posso colocar isso daqui dentro da minha função PROC-V, dentro da minha função escolher. Então, eu vou ter 2 indiretos, eu vou ter esse daqui, eu vou ter um outro indireto aqui que vai estar olhando para a célula G3, então eu tenho as 2 colunas que eu quero, aqui na jornada, né, que é nome. Então, nome e a coluna de ID estão ambas aqui. Depois eu posso ter a minha função escolher, que vai ter apenas 2 colunas, então abre colchetes, 1 contra barra 2, fecha colchetes, ponto e vírgula, valor 1. A primeira coisa que eu preciso é a coluna de referência, né, que aqui diz que é a coluna nome. Então é esse daqui que eu preciso, hashtag
Depois o valor 2 vai ser a coluna desejada, que eu quero obter como retorno da função PROC-V. Coloco aqui, fecho o parênteses, ok, então a minha função escolher já está funcionando. De novo, copio o que eu tenho aqui do indireto e substituo aqui dentro. Substituo aqui e substituo aqui, sendo que esse segundo aqui, na verdade, é G3 e não G2. Então minha função escolher já está funcionando, não preciso mais disso daqui. Vou arrastar aqui para o lado. Minha função escolher já está funcionando. Eu só preciso da minha função PROC-V. Vou botar aqui dentro. E já vou fazer direto, tá? Então, meu PROC-V, qual que é o valor procurado? É o nome Mariana. Onde é que está o nome Mariana? Está ali na célula G4. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Matriz tabela é o resultado da função escolher, que é tudo isso daqui. Então, não preciso alterar. Vou lá para o final. Ponto e vírgula. Número índice coluna será sempre 2. Coloco 2 e o próximo, como é que eu procuro? Procurar o intervalo com uma correspondência exata, então aqui vai ser falso. Fecho parênteses, dou um Enter e prontinho, eu tenho o mesmo resultado que eu tive no exemplo complicado, né? Que era uma fórmula gigantesca, quilométrica, que ainda me exibia problemas. Eu tenho com essa fórmula bem curtinha, utilizando uma tabela no Excel. Beleza? Eu posso mudar aqui, né? Vamos ver se está funcionando mesmo. Digamos que eu queira o nome, ok? E eu queira agora, como resultado, eu quero o cargo. Vamos ver se vai funcionar. Legal, Mariana é atendente, vamos olhar aqui. Mariana é atendente. Mas agora eu não quero mais buscar pelo nome, eu quero buscar pelo cargo. Vamos buscar pelo cargo. Eu quero ver qual que é o primeiro atendente ali da lista. Atendente. Primeiro atendente. O resultado que eu quero aqui, a coluna desejada é a coluna nome. O primeiro atendente é o Felipe. Vamos ver aqui, o primeiro atendente que aparece na lista é o Felipe. Está correto. Legal, funcionou. É do jeito que a gente queria. A gente está fazendo um PROC-V da direita para a esquerda, utilizando aí a função direto, uma tabela, que é muito importante, e também a função escolher. Porém, essa não seria a maneira que eu faria. Embora seja bastante útil, não é a maneira que eu faria. Por quê? Porque normalmente a gente não tem essa necessidade de ficar trocando as colunas que a gente está buscando. A gente não precisa ficar trocando qual que é a coluna de referência e qual que é a coluna desejada. Então a gente não tem essa necessidade de ter essas duas células extras, onde a gente vai escrever o nome da coluna para buscar o que a gente quer. Então a gente consegue ter esses mesmos resultados aqui, esse PROC-V da direita para a esquerda, utilizando outras funções que não o PROC-V. A primeira delas é a combinação das funções índice e corresp. Então vamos olhar aqui. A gente tem um vídeo no canal já falando sobre exclusivamente sobre índice mais corresp, está na descrição e também está no card aqui em cima. Então eu vou fazer primeiro sem olhar para essas colunas, né? Como se eu não fosse mudar as colunas, porque normalmente é assim que acontece. Aqui eu já deixei pronto, né, a nossa mesma tabela que a gente tinha antes, agora já formatada com uma tabela, já deixei pronto. Eu vou fazer aqui um índice mais corresp. Eu vou fazer isso aqui de maneira mais rápida. Se você quiser mais instruções sobre índice mais corresp, você pode assistir o vídeo aí exclusivo sobre essa combinação, que é muito boa, tá? Então eu vou fazer aqui a função índice. A coluna que eu quero de retorno é a coluna ID, vou selecionar lá. Depois, a coluna que eu estou buscando o dado é na coluna nome, então eu vou utilizar a função corresp, procurando por Mariana. Na matriz procurada vai ser aqui na coluna nome. A forma que eu vou buscar é uma correspondência exata, então eu estou buscando exatamente por Mariana. Fecho parênteses da função corresp, fecho parênteses da função índice, dou um Enter e está ali o resultado. Então já consegui bem mais rápido, bem mais fácil do que o PROC-V, né? PROC-V com função escolher, com função indireta. Aqui eu já consegui o resultado que eu queria fazendo um PROC-V, entre aspas, da direita para a esquerda. Porém, como eu disse, eu não estou aqui alterando as colunas, né? Eu não estou fazendo nenhuma referência à célula G2 e à célula G3. Então, se eu mudar ali, se eu quiser buscar alguma outra coisa, ou se eu quiser que a primeira coluna, onde estou procurando o dado, o nome, né, no caso, seja outra, eu não consigo fazer isso com uma referência de célula. Eu tenho que entrar dentro da função índice, da função corresp e alterar isso manualmente. Mas como é que eu posso fazer isso de forma automática, assim como eu fiz ali com o PROC-V, com escolher e com o indireto? Eu posso utilizar de novo a função
indireto. Então eu vou usar novamente a mesma coisa que eu fiz lá. Opa, indireto. Pronto. Eu posso fazer a mesma referência. Então digamos que eu preciso do nome aqui primeiro. Não, eu peguei só para me ajudar, tá? Então vou botar entre aspas aqui. Aspas duplas lá no início. Aspas duplas aqui, apago o nome, eu não preciso, aspas duplas de novo, 2 comercial e aqui vai ser a célula G2. E aperto Enter, então tem uma referência indireta ao que tiver escrito lá na célula G2. Legal, vou copiar isso daqui e eu vou usar isso dentro do meu indireto, tá? Então vou colocar índice, função índice. A matriz que eu estou buscando, a matriz resultado que eu quero, é a coluna ID. Então eu uso a minha indireto aqui, só que eu estou olhando para a célula G3 nesse caso. Ponto e vírgula. Depois eu vou utilizar a minha função corresp. O valor procurado vai ser o nome Mariana, aqui na célula G4. A matriz procurada vai ser a minha função indireto olhando para G2. E o tipo de correspondência vai ser correspondência exata, então 0. Aperto, fecho parênteses 2 vezes, né, para fechar do corresp e do índice. Dou um Enter, o resultado que eu tenho é ali 308. Agora eu posso mudar isso aqui, então se eu não quero, aliás, se eu quero o nome, buscar pelo nome, mas eu não quero encontrar o ID, eu quero encontrar o cargo, basta eu trocar aqui para cargo, eu consegui ali atendente. Não, eu quero a jornada, então troco para jornada, consegui a jornada da Mariana. Ah, mas eu não quero a Mariana, eu quero o Felipe. Então trocou também. Felipe, por coincidência, também é a jornada diurna. Vamos pegar um outro aqui, o Tiago. Tiago, jornada noturna. Certo? Então funciona da mesma forma que eu fiz ali o PROC-V com a função escolher e com a função indireto, funciona o índice, corresp e indireto. Vamos para a última agora, que é a função PROC-X. A função PROC-X ela vem para substituir o PROC-V e ele é uma junção de PROC-V, índice mais corresp, se erro e classificar. Então, uma junção de um monte de coisa. PROC-X é muito bom. Essa função é uma função relativamente nova, tá? É só para aqueles que são assinantes do pacote Office 365. Quem não é, não vai ter essa função disponível. Aí você pode utilizar o índice mais corresp, o índice corresp mais indireto, ou os outros exemplos que eu dei aqui. Então, a PROC-X, ela funciona da seguinte maneira. Primeiro você tem um valor procurado. Seria o equivalente ao primeiro argumento da função PROC-V, tá? A mesma coisa. O que você está buscando? Eu estou buscando pelo nome Mariana. Legal. Aonde que eu quero encontrar o nome Mariana? O nome Mariana, eu quero encontrar ele aqui na coluna nome da minha tabela 2. Depois, qual que é a matriz que eu quero retornar? Onde que está o resultado que eu quero obter? O resultado que eu quero obter está aqui na coluna ID da minha tabela 2. Depois eu tenho 3 últimos argumentos da função PROC-X, que são argumentos opcionais. Eu sei disso porque todos eles estão entre colchetes. O primeiro deles funciona como uma função se erro. Então, se ele não encontrar o nome Mariana dentro da coluna nome, ele vai retornar qualquer coisa que estiver aqui dentro desse argumento. Eu não preciso, vou deixar em branco, vou pular para o próximo. Depois eu tenho um modo de correspondência, então eu posso fazer uma correspondência exata ou o próximo menor item, depois o próximo maior item, ou uma correspondência com um caractere coringa. No caso aqui, eu quero uma correspondência exata, estou buscando exatamente por Mariana, então coloquei ali 0. E o próximo argumento é como eu quero pesquisar. Eu posso pesquisar da forma normal, que é de cima para baixo, eu posso fazer o contrário, que é de baixo para cima, ou eu posso ainda classificar os dados primeiro de forma crescente ou de forma decrescente, e então buscar nessa classificação que eu fiz. Aqui eu quero simplesmente uma pesquisa normal, então eu vou colocar o número 1, que é do primeiro ao último, de cima para baixo. Fecho o parênteses, dou um Enter e obtive o resultado ali, que é a Mariana, como a gente já sabe, né? O ID dela é o 308. Novamente, isso aqui é quando você não precisa alterar as colunas. Caso você não queira mais utilizar a coluna nome ou não queira utilizar a coluna ID, você vai ter que fazer manualmente a troca dentro da função PROC-X. Como é que eu posso fazer isso de maneira automática olhando para uma célula? Bom, você já sabe que aqui vai entrar de novo a função indireto. Então, voltando ali,
vamos fazer a mesma coisa. Então, a mesma coisa que eu tenho aqui dentro da minha função índice e corresp, eu vou fazer para a minha função procx. Então, eu já vou fazer direto aqui, tá? Então, procx, o valor que eu estou pesquisando aqui na célula J4, qual que é a matriz de pesquisa? Vai ser uma função indireto. Então, indireto do quê? Vou colocar aqui para me facilitar. A primeira coisa que eu quero é o nome, né? Então, vou colocar aqui entre aspas duplas, tabela 2, depois aqui aspas duplas de novo, apago o nome, não preciso, aspas duplas, 2 ex comerciais, e a célula de referência é a célula J2. Legal? Depois eu encerro ali a minha função indireto com parênteses, vou já copiar ela porque eu vou usar ela de novo, só vou alterar a referência à célula. Próximo argumento, matriz retorno. A matriz de retorno que eu quero também é uma função indireto, só que em vez de olhar para a célula J2, eu vou olhar para a célula J3, certo? Depois, se não encontrar, não preciso. Modo de correspondência, eu não preciso. Na verdade, eu não preciso de nada disso aqui, né? Eu vou só simplesmente fechar, porque são argumentos opcionais. Vou fechar o parênteses, vou dar um OK. Eu tenho o mesmo resultado. Só que agora eu posso alterar. Então, vou alterar aqui como a gente fez aqui, ó. Nome, jornada e Thiago, vamos alterar e vamos botar aqui. Então o resultado é o mesmo, porque o Thiago, a jornada dele é a noturno. Eu posso também alterar aqui, eu quero buscar agora a coluna ID e eu quero obter como resultado o nome, a coluna nome, e eu estou buscando pelo ID 184. ID 184 é a Michele, como a gente pode ver aqui na nossa tabela. Bom, era isso. Eu espero que você tenha gostado e espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do nosso combinado lá do início do vídeo. Se esse vídeo aqui te ajudou com alguma coisa, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal do Função Excel e até a próxima. Tchau, tchau.